Olá, meus amigos do Apodcast, estamos aqui para mais um episódio hoje trazendo uma personalidade internacional, né? Fora das limitações de Apodi, porque justamente nós estamos aí coletando algumas figuras de destaque em suas cidades. O Apodcast está avançando fronteiras, já temos aí audiência na capital Natal, em Mossoró, Fortaleza, João Pessoa. Queremos agora entrar em Caraúbas e assim vai, certo? E hoje, para bater um papo bastante descontraído, conhecer melhor uma personalidade da cidade de Caraúbas, doutora Bárbara Praxedes. Bárbara, muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, vou já lhe passar as considerações iniciais. Charlton, obrigada pela oportunidade, eu quero muito agradecer pelo convite. Eu sou espectadora do canal, assisto a podcast e estou muito feliz de estar participando, da gente poder conversar e falar um pouco sobre mim, sobre a minha profissão, sobre o que eu vivo. Muito obrigada. Vamos lá, é uma satisfação para todos nós e vocês, telespectadores de toda a região, especialmente Caraúbas, olha, vai poder conhecer melhor ainda a pessoa da doutora Bárbara Praxedes. Bárbara, nós nos conhecemos pela internet, né? Conversando, trocando ali curtidas, você é uma profissional de destaque, você sempre acompanhando também a nossa programação no podcast. E hoje nós estamos aqui justamente para levar aos nossos telespectadores mais uma história de inspiração, não só em Apodi, mas na nossa região, no seu caso aí em Caraúbas. Você é natural de Caraúbas? Sim, nasci em Caraúbas, vivi toda a minha vida lá e sou apaixonada por minha cidade. Eita, nossa querida Caraúbas. Sim. Nossa querida Caraúbas. Caraúbas, me formei aí, viu? Na UFES aí em Caraúbas, tenho muitos amigos aí, tá Sim, certo? foi? Bárbara, sua profissão? Eu sou fisioterapeuta, sou recém-formada, me formei agora no início do ano. É um curso que eu sempre quis, foi uma área que eu sempre escolhi, sempre tive a vontade de cursar fisioterapia. E eu estou num momento muito feliz, estou realizada na minha profissão, abri meu consultório, estou muito feliz de estar tratando muita gente, de estar realmente fazendo o trabalho que eu quis, né? A profissão que eu escolhi. Muito gratificante. Olha que coisa boa. A gente, quando é meninozinho, né, criancinha, toda criança tem assim, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Você já desde criancinha era o que você queria? Eu sempre sabia que eu queria alguma área da saúde. Era a área que eu me identificava. E aí, durante toda a minha adolescência, eu fui percebendo que realmente fisioterapia era o que eu queria. Eu tinha muita dúvida entre fisioterapia e psicologia. Mas aí, quando eu ainda cheguei até a cursar um período de psicologia, mas aí eu vi que realmente não, que fisioterapia era o que eu queria e que eu precisava fazer. Qual foi a chave para essa tomada de decisão? O que você percebeu? Não, não é aqui não, eu vou para lá. Pronto, quando eu terminei meu ensino médio, eu fiquei na dúvida, a primeira opção era fisioterapia e a segunda psicologia. E aí acabou surgindo a oportunidade de cursar psicologia primeiro e eu fui. Só que aí eu fiquei por um período mais ou menos, só que apesar de estar gostando, é um curso muito bonito, eu acho, mas não era realmente aquilo que fazia o coração da gente pulsar mais forte quando a gente se encontra numa profissão. Foi aí que eu dei um tempo, continuei estudando para Enem, esperei o momento certo e comecei fisioterapia. E aí foi só aquele momento que você realmente diz, aqui é meu lugar. Eu nasci para isso aqui, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu quero cursar toda a minha vida. Às vezes a gente se encontra, Bárbara, dentro do curso, né? Isso. Eu me lembro também que eu usei a nota do Enem à época para Libras e para inglês. Eu ainda cursei uma cadeira de Libras e aí eu disse, rapaz, isso aqui não vai dar certo não. É como você diz, é muito, muito bonito, uma carreira muito bacana e tal, mas eu vou aqui para o inglês. Então é muito parecido o que aconteceu com você, né? Sim. Você se achou realmente no curso de fisioterapia, não é isso? Com certeza, eu comecei em 2019 e aí teve todo aquele período, veio a pandemia, que a gente continuou com aulas online, mas em nenhum momento eu me senti desestimulada por isso. Realmente acordava cedo, assistia as aulas, fazia o extra, né, que a gente fala que é estudar por fora, porque a faculdade em si, só as aulas de graduação, a gente sabe que não é o suficiente, fazia cursos,
estudava bastante na fisioterapia e foi passando, veio a pandemia que dá aquele baque, né? Mas que infelizmente, graças a Deus, superamos e conseguimos. Veio também o meu período muito difícil, que foi quando eu engravidei no meio da faculdade. E aí, no meio não, no final, na verdade. Faltava só um ano para eu terminar e aí eu engravidei. Foi um momento bem mais que eu precisei ressignificar toda a minha história, buscar realmente ter força para continuar, porque é muito puxado. Sim, sim. Você veja só, olhando numa perspectiva, um final de uma faculdade, que é aquele momento mais intenso, TCC, diversas coisas, já é um momento mais difícil, que Então foi exige justamente mais. aí a gravidez, nos últimos períodos, então. Sim, quando eu estava no último ano da faculdade, eu estava ali mais ou menos no início dos estágios, eu descobri a gravidez. Não foi planejada, foi uma surpresa assim enorme, que a primeira coisa que eu me questionava é e agora? Porque quando chega uma novidade muito grande na nossa vida, é o nosso primeiro questionamento, né? Como vai ser daqui para frente? E eu sabia que eu queria muito me formar, que eu queria muito realmente ser fisioterapeuta. E mesmo tendo uma rede de apoio muito grande, é difícil ter um filho nessa fase. A gente sabe que a maternidade, ela traz muitas mudanças físicas, emocionais, hormonais para a gente. Então, você precisa ali estar muito centrado naquele momento. E unir essas duas épocas difíceis foi bem complicado. Mas quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o resto se torna um pouco menor. Foi desafiador, né? Mas você chegou lá, não é Muito assim? desafiador. Me diga uma coisa, onde você cresceu, isso afetou quem você se tornou hoje? Eu cresci com... Meus pais são separados, mas eu cresci com muito contato da minha família materna. Minhas tias moravam muito próximo, minha mãe, junto com minha mãe, minha avó. Então, assim, eu sempre fui criada em um lado de pessoas que trabalhavam muito, que se esforçavam bastante, que viam na educação, no estudo, uma mudança de vida. E foi aí que eu me baseei. Eu vi que realmente eu precisava estudar para chegar onde eu queria. E sempre eu busquei isso, buscar me formar, buscar ter a minha profissão, não só muito no sentido de ganhar dinheiro, não é só sobre isso, é sobre você ter a sua realização, de você saber, de você se encontrar em uma profissão, de você gostar realmente de algo, você se sentir útil, né? Não ser só os dias passando E sem sentido. corresponder às expectativas, inclusive, dos familiares, né? Porque Com pelo que eu percebo certeza. aí na sua fala, você teve esse suporte, né? Com certeza, eu tive um suporte muito grande, tanto assim que quando eu engravidei, que eu precisei voltar para a faculdade, meu filho tinha 6 meses, era em outra cidade, Como é o nome do príncipe? Pedro Lucas. Tem qual a idade? 1 ano e 3 meses ele tem agora. Olha aí, Pedro Lucas. Sua mamãe tá aqui na TV, viu? Eu saía de casa às 5 da manhã todo dia e retornava só às 7 da noite. Passei 6 meses nesse período, indo e vindo para Mossoró. Ou seja, eu tinha poucas horas com ele. E graças a Deus que eu tinha uma rede de apoio muito grande, porque se não tivesse essa rede de apoio, eu não teria conseguido. Eu não posso ser egoísta e dizer que foi só um mérito meu. Foi um mérito da minha família toda, em junção com meu marido. Foi toda uma equipe para a gente conseguir realizar um sonho meu, que eu não abria mão de nenhuma forma. Exato. Meu rapazinho também nasceu, estava na faculdade. E você falando aí, eu me vi, né? Porque a gente sofre bastante, né? Bastante. Ao estar distante, principalmente a mulher, né? Que tem aquele contato Isso. mais direto, a amamentação, enfim, né? Os primeiros cuidados. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque muito grande por isso. Eu estava muito realizada na minha profissão, era a parte prática mesmo, que eram os estágios, né? Eu estava muito realizada, era aquele momento. Então, quando eu descobri, foi um baque muito grande, porque eu não sabia como as coisas seriam daqui para frente, como eu iria fazer para continuar na minha profissão, buscando os meus objetivos, porque a gente sabe que por mais que as pessoas romantizem muito a maternidade, é um processo também muito forte para uma mulher. Você precisa ter muita organização, você precisa ter um domínio muito grande para conseguir ser várias versões, abranger tanto a sua profissão, como mulher, como mãe, são muitas versões que exigem da gente. Então ali eu me senti muito, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como vai ser? Então, durante um tempo, os 5 ou 6 primeiros meses da minha gravidez,
eu fui, acordava todo dia bem cedo, 4 e pouco da manhã, ia para Mossoró. É um processo que a gente sente muito enjoo, estar no hospital, estar fora de casa, uma alimentação que não dá para ser igual à minha casa. Isso gerou muitos problemas para mim. Eu tive complicações na minha gravidez por conta disso, por conta desse. Acaba sendo um estresse para o corpo e para a mente, né? Você sair todo dia muito cedo de casa, retornar tarde. Mas eu sabia o que eu queria. Até que chegou um ponto que minha saúde disse: não, agora é o momento também de descansar. E aí eu parei por um tempo. E quando ele tinha 6 meses, eu retornei. Que aí foi mais difícil ainda. Porque você deixar uma criança, né, um bebê de 6 meses e só retornar no fim da noite e cansada. E quando eu chegava, eu não podia nem dormir. Eu precisava estudar, porque no outro dia eu precisava também entregar uma qualidade de atendimento para os meus pacientes. Então, eu precisava ter o meu momento de estudo, o meu momento de estar ali me concentrando. Então, foi bastante desafiador, mas hoje eu percebo que todo esse processo ele foi necessário para mim. Hoje, a pessoa que eu sou, mais responsável, mais organizada, que realmente sabe onde quer chegar, se deu muito ali, naquele ambiente, naquele momento de dificuldade, e a gente se encontra muito também. Com certeza, entre os nossos telespectadores, deva existir alguma história parecida, né? De alguma forma, nós estejamos aqui falando para algumas meninas gestantes num período desafiador. E aí, qual a maior lição você pode tirar disso, né? Para repassar como exemplo, né? Para essa garotada. Com certeza, durante a gravidez, quando a gente descobre, por mais que às vezes seja uma gravidez até planejada, a gente se pergunta muito como será todo o processo, como vai se dar todas as obrigações. E por mais que naquele momento a gente tenha tanta ansiedade, se desespere tanto, quando a gente sabe onde quer chegar e o que precisa fazer para aquilo, a gente vai conseguir. Quando eu estava muito nos meus estágios, e até mesmo meus professores, meus amigos perguntavam: como é que você está dando de conta? Como é que você está aguentando? Chegar em casa de 7 horas, ainda ter uma criança. Mas é muito assim, quando você realmente sabe o que você quer, todos os outros desafios eles vão se tornando menores. E também viver a importância de viver um dia de cada vez. Eu lembro que quando eu peguei o meu plano, né, os locais, os hospitais que eu iria passar, os dias que eu iria estar, eu me desesperei muito. Meu Deus, 6 meses é muito tempo. Então, eu fiz aquela obrigação de viver pelo menos uma semana por vez, viver um dia de cada vez. Então, cada dia era uma vitória para mim. E aquilo ali alimentava. Sabe? Eu olhava e dizia: vixe, eu já consegui um dia, já consegui 2, já consegui uma semana, já consegui um mês. E quando eu vi todo aquele processo, já estava passando e eu já estava vencendo. E cada etapa que eu vencia, chegava mais perto do que eu queria, era uma satisfação ainda maior. E claro, com a rede de apoio que eu sempre tive e que foi muito importante, que me passava essa segurança de ir e deixar e saber que quando eu chegasse iria estar tudo bem. E eu acho que é muito importante isso. Tudo na nossa vida, o nosso foco e saber o que você quer, de que maneira você quer, torna o processo mais fácil. Mas que é difícil, a gente precisa pensar muito e agir. Porque só ficar pensando nas dificuldades, a gente vai chegar a lugar nenhum. Todo processo exige toda essa questão, toda essa desenvoltura, essa readaptação, de você realmente pensar de uma forma e a vida te colocar de outra forma, porque a gente não pode controlar tudo o que acontece, mas a gente pode controlar como se posicionar diante de cada coisa. Sim. E foi justamente, naquele momento, eu meio que engravidei, não era aquela hora de acordo com o meu pensamento, mas era aquele momento. Hoje eu vejo que eu acredito muito na minha espiritualidade e ela é quem rege a minha vida. Então, aquele momento ali, eu olhava e eu dizia: meu Deus, eu sei que há um propósito por trás disso tudo. E hoje eu vejo que realmente aquilo ali foi o divisor de águas de tudo. Filho é bênção, né? Com certeza. Filho é bênção. Quem é a pessoa mais influente na sua vida, não só nessa trajetória que você enfrentou, mas no todo, você poderia assim destacar uma pessoa em especial, ou até abrir uma exceção, pode até, se quiser ir para 2 pessoas, mas assim, uma pessoa em especial na sua vida, se quiser também destacar nesse momento em especial, fique à vontade.
Então, eu sempre me policiei muito sobre o que eu consumo, enquanto internet, enquanto vivências, sobre as personalidades que a gente tem na convivência. Porque, por exemplo, hoje a gente vive no mundo da internet, a gente vê a vida de cada pessoa e a gente acha que aquilo é um todo, mas quando na verdade são recortes que se tornam a verdade absoluta para a gente e a gente acredita naquilo. Por muito tempo, eu acreditava muito nessa questão de influências, eu acreditava muito que aquela vivência iria influenciar a mim. Só que eu percebi que não, que cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua vivência, que ali são recortes, não são como um todo. Então, e reage de maneira diferente, né? isso. Por exemplo, no seu caso aí que teve o desafio de uma maternidade não planejada, com certeza outra pessoa reagiria de outra forma, né? Isso. Então, assim, se hoje eu pudesse destacar uma influência na minha vida, em primeiro lugar, é óbvio que Deus, eu leio muito a Bíblia, depois desse tempo que foi o momento que eu passei de mais desafiador, assim, que eu precisei mesmo restabelecer uma nova rota, eu realmente tirei isso como influência. Eu passei a ler mais livros sobre Deus, passei a afundar o meu conhecimento no que Deus queria para a minha vida. Ou seja, ter uma base de espiritualidade. Isso, eu foquei muito muito na minha... É um fator determinante para você, não é isso? Na minha vida, eu sempre digo que a minha espiritualidade, que Deus para mim é tudo. Porque é nele que eu encontro a resposta de muitas coisas que eu preciso. Então, às vezes, quando, por exemplo, eu ia perceber a influência de uma pessoa a qual eu não acompanhava o 100%, acabava que aquilo me deixava para baixo, me diminuía. Eu achava que minha vida era diferente da do outro. Imagine você estar ali com o puerpério, que é uma fase muito difícil para as mulheres, que é tão pouco falada, mas que precisa ser mais. Eu me vi ali naquele puerpério, vendo minhas amigas se formarem, vendo a pessoa do meu lado estar conquistando alguma... E eu me sentia presa naquele momento. Eu achava que aquele momento significaria toda a minha história. Mas aos poucos, porque quando a gente é mãe, a gente acha que aqueles dias ali resumem o todo. Não é, o filho vai crescendo, a gente vai conseguindo ter acesso às nossas outras versões. Então, eu acho muito importante isso. Falar sobre o puerpério também, que é um processo, é difícil. E hoje eu acredito que a maior influência da minha vida seja Deus. Mas é claro que eu observo muitas pessoas ao meu redor e as minhas maiores influências também são dentro de casa. Eu tento muito voltar para as pessoas da minha casa porque são quem eu conheço 100%, sabe? Minha mãe, uma mulher muito batalhadora, eu tive um suporte emocional muito grande. Não era só o suporte de criar o filho, era toda aquela emoção, aquela segurança que eu sentia na minha mãe. A admiração no trabalho, uma mulher, ela é professora, minha mãe. E ela sempre muito empenhada em levar o melhor para os alunos, em estudar, em pensar o que seria melhor. Então, eu cresci vendo uma pessoa só dar de conta de várias áreas. Então, quando eu descobri a minha gravidez, esse era um ponto muito chave para mim. Porque eu olhava para minha mãe, eu sentia segurança, eu sentia admiração, eu sentia orgulho. Então, a partir daquele momento, eu penso muito até hoje que eu quero que um dia o meu filho olhe para mim e sinta tudo aquilo que eu sinto até hoje quando eu olho para minha mãe. Então, diante disso, que muita coisa evoluiu, muitos projetos meus. Eu até observo minha vida hoje, eu penso, será que se eu não tivesse o meu filho, eu seria tão corajosa, eu seria tão espontânea, eu teria tanta vontade de crescimento, eu teria tanto essa necessidade? Então, assim, a minha influência, sem dúvidas, é Deus, minha mãe, minhas tias, que também são pessoas muito fortes. Você tinha quantos anos quando seus pais se separaram? Eu tinha 4 anos. 4 aninhos. Isso. Então, acabou que sua mãe tornou-se aquela referência central. Isso. Eu sempre tive muito contato com o meu pai, só que ele era caminhoneiro, então ele viajava muito. Então, a maior referência assim, que eu tinha mesmo era da minha mãe, que foi sempre muito protetora, muito acolhedora. Realmente foi bem de fato, importante. Um exemplo. Um exemplo. Eu vejo nos seus olhos aí. Como é o nome dela? Jacira. Jacira. Dona Jacira, inclusive, está aqui nos estúdios, viu? Um abraço para a dona Jacira, é professora de
É professora do ensino infantil. Ensino infantil? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E as nossas histórias se parecem um pouco, porque quando ela passou no concurso, eu era muito pequenininha também. Eu já era um pouco maior, já tinha 2, 3 anos, mas ela também precisou enfrentar esse desafio, né? Quem é mãe entende que o momento que a gente precisa voltar para o trabalho, precisa procurar a sua história, a sua profissão, mas mesmo assim a gente sente uma certa culpa, né? Por muitos momentos, quando eu estava no meu estágio, eu sentia isso. Quantas vezes eu precisei deixar meu filho doente, ou então ele precisava, hoje é dia de vacina, ele precisava do meu acolhimento, e eu não estava ali naquele momento, mas quando os pensamentos vinham, eu precisava achar que o quê? Que em um momento, tudo isso ia valer a pena. Até nisso você foi abençoada, né? Ô, Bárbara, você citou aí uma pessoa em especial que acabou servindo de inspiração para você, né? Sim. Que característica você poderia, assim, destacar, ser mais importante em uma pessoa? No seu caso aí, pegando o gancho, na sua mãe, né? Porque se você vai admirar, não, eu gosto de uma pessoa que tem tal característica. Como sua mãe, sua maior inspiração, qual a característica, assim, dela que lhe chama mais atenção, que você, inclusive, até tem herdado? Tem uma característica muito forte nela que eu trouxe para a minha profissão também, que eu acho que é o acolhimento. Ver, por exemplo, eu observava muito que ela pegava ali uma lista de alunos, mas por trás de cada um, ela acolhia cada um, não era só um nome e uma lista. E eu busco muito fazer isso com meus pacientes. Cada paciente que chega para mim não é só um paciente, um nome, não é só uma patologia, não é só, ele teve um AVC, ele teve isso, aquilo. Não, é uma história, é uma pessoa que passou por um momento difícil, que ainda está passando, que um dia poderia ter sua independência, fazer todas as suas atividades de vida diária normais e que no outro se vê uma situação totalmente dependente do outro. Então, você precisa acolher. Quando um paciente chega para mim, eu tento ouvir como era a vida dele antes, como ele imagina que a gente possa conseguir chegar. Eu ouço muito as histórias, o que cada um viveu, como está aquela dor. Sempre quando eu atendo um paciente, é uma das primeiras coisas que eu pergunto: como está a sua dor hoje? Como você está se sentindo hoje? Porque isso influencia muito. Agora, interessante, Bárbara, porque assim, no geral, me corrija se eu estiver errado, para nós, afegãos médios mesmo, como dizem alguns, a imagem que a gente tem do fisioterapeuta é aquele profissional que vai ali fazer aquelas sessõezinhas, colocar aquele choquezinho e etc. Você está trazendo aí uma qualidade que talvez muitos até nem esperassem de um profissional. E aí já entrando nessa sua parte profissional. No caso, você tem essa consciência de que vai além de uma sessão de fisioterapia, você vai realmente no contexto, né, sociocultural da pessoa, pelo que eu estou percebendo. Por que isso é importante, né? Com certeza. Hoje em dia as pessoas têm muito a fisioterapia, uma visão meio que distorcida. Hoje em dia, se você falar fisioterapia, as pessoas já associam esse caráter reabilitador, né? Sendo que a fisioterapia ela atua em diversas áreas, atua na prevenção, na promoção de saúde. Então, assim, quando eu recebo um paciente, ele não é um diagnóstico, ele não é a patologia que ele tem ou o que aconteceu com ele. Ele era um ser humano que precisa ser ouvido, que tem toda uma história por trás dele, que ele tinha uma vida, que ele tinha vontades, que ele tinha sonhos e que eventualmente aconteceu algum fato que mudou essa história, no caso da reabilitação, né, no caráter reabilitador. Então, assim, eu busco acolher, busco ouvir, porque eu me coloco naquela situação quando você chega no hospital, que você está em um momento fragilizado, quando você está procurando um serviço de saúde que não seja de forma preventiva e você realmente quer se sentir acolhido, quer que as pessoas ouçam sobre a sua dor, porque de repente a dor é algo muito subjetivo, o que para você não é nada, para outra pessoa já é o limite. Então, às vezes, ele precisa ser ouvido, precisa que escute aquele momento, como também quando a gente começa a ter ganhos, né? Quando a gente vai vendo
a reabilitação do paciente, a felicidade, ver tudo que ele está conquistando e principalmente a volta às atividades de vida é engrandecedor, né? Você vê um paciente chegar de uma maneira, sair de outra e saber que você marcou ali a vida dele, que você fez parte daquele momento difícil, que você foi um suporte, que você foi muito mais do que uma técnica, do que um aparelho, do que uma sessão de fisioterapia, é muito importante. Até porque nem todos os casos são recuperáveis, porque tem uns casos que são crônicos, né? Com certeza. Então é eu algo acredito que essa função, né, de entender o contexto, da humanidade mesmo, é um fator determinante para que esse paciente, mesmo não tendo um diagnóstico esperado, né, de, por exemplo, uma lesão neural no nervo, por exemplo, geralmente é mais complicado, né? A probabilidade de recuperar um nervo. E assim, são muitas áreas que infelizmente não tem uma expectativa de uma recuperação total. Como você mesmo citou, as doenças crônicas, né? Eu cito muito a fibromialgia, que é crônico e muitas vezes as pessoas elas têm aquela visão de ela tá fingindo uma dor, isso não existe, isso é psicológico, isso não está afetando tanto a vida dela. Mas quando você vai ouvir, quando você vai ver o quanto aquela pessoa está ferida por até mesmo as pessoas ao seu redor não acreditarem na sua dor, se torna assim um processo bem difícil, você ouvir aqueles relatos, aquelas histórias. E ao mesmo tempo que muitas vezes você está ali com o diagnóstico, mas você tem que, além da aceitação, você tem que ver como aquilo vai se tornar na sua vida e você, além de aceitar... Peraí, estou fazendo um cortezinho nisso. Tranquilo. Tipo assim, você está ali com o diagnóstico, assusta. Quantos pacientes chegam para a gente que não sabem, às vezes, o que é que tem? Exato. Ou que sabe é porque viu na internet, foi alguém que contou, foi um vizinho que contou. Então, assim, quando você acolhe, quando você mostra que você está ali para além da dor, para além do que ele está passando, quando você está ali para você explicar para ele o que ele está passando, o que ele pode ainda enfrentar, como ele vai lidar com aquilo, é totalmente diferente. Abre um certo... o paciente se sente acolhido e toda a terapia, tudo que ele vai passar, se torna um processo bem melhor. Ele sente segurança em você. Quando ele chega, ele diz, eu tenho isso aqui. Esse aqui foi o meu diagnóstico. Eu pergunto, mas você sabe o que é isso? Você sabe como a fisioterapia vai atuar aqui? Como a gente pode chegar? De que maneira? Ele sente a segurança também no profissional, sente que você está ali realmente com o objetivo junto a ele. Sim. É como eu faço sempre uma comparação, de se eu chegar para você e te dizer, olha, você está com isso aqui, a gente vai fazer de tal forma, mas por quê? Como? Como isso vai me ajudar? Será que o que essa pessoa está me dizendo, eu só não sou mais um paciente para ela? Estou entendendo. Então, eu sempre acolho e tento realmente passar para os meus pacientes essa segurança e essa certeza de que, além do profissional, além da dor, além de tudo que ele está sentindo, eu vejo também como um ser humano. Hoje, você como fisioterapeuta, você citou aí a fibromialgia, mas o fisioterapeuta ele pode atender quais mais tipos de situações, de patologias? Pronto. Porque assim, eu faço essa pergunta porque é o que eu digo assim, eu acho que muitas pessoas que podem estar nos assistindo podem ter aquela visão não, vai para um fisioterapeuta depois de um trauma, quebrou um pé, um tornozelo, um braço, vai para lá para tentar recuperar a mobilidade e tal, mas é bem mais vasto, né? A atuação... Com certeza. É interessante a gente até falar disso, porque eu nunca tive muita pretensão de me expor em redes sociais e usar como uma ferramenta. Isso no início, né? Até quando eu vi no Instagram uma maneira de disseminar informações sobre a fisioterapia. Porque as pessoas têm muito essa visão de reabilitação. Teve um AVC, sofri um acidente, vou para a fisioterapia, mas não. Agora no Covid ficou muito evidente a fisioterapia respiratória, né? Que é a atuação do fisioterapeuta na UTI, que salva vidas, é de extrema importância. Existe também a fisioterapia cardiorrespiratória,
Existe a fisioterapia uroginecológica e obstétrica, que foi assim uma área que ganhou o meu coração. No caso, assim, há uma especialização específica aí para cada atuação dessa que você está me falando. Por exemplo, o paciente com fibromialgia, só basta ser fisioterapeuta, todo fisioterapeuta pode cuidar desse paciente ou tem que ter uma especialização na área específica? Pronto, quando você se forma, você é um profissional generalista, você pode atender todas as áreas, né, da fisioterapia, mas aí durante o percurso você sentirá provavelmente uma necessidade de uma área que você se identifique mais, que você queira se especializar mais, mas o profissional pode sim atender de uma forma generalista a todos quando você se forma. Hoje o seu atendimento é geral, Pronto. Ou você, assim, porque também vai muito da habilidade da pessoa, não é? Sim, com certeza. Hoje eu atendo todas as áreas, né, quase todas, né? Não trabalho em fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória, não. Nesse momento, não. Mas eu sou generalista, atendo as diversas áreas, mas já tenho as minhas áreas que eu quero me especializar. Como eu estava falando para você sobre a questão da uroginecologia e obstetrícia, é uma área que eu tenho bastante interesse, porque a fisioterapia pouco é falada e é de extrema importância, Não, né? pois é, os meninos aqui que trabalham comigo, a gente tem uma atuação muito forte também nessa área da saúde, mas essa questão da fisioterapia na parte Uroginecológica e isso aí, para mim, está sendo aqui uma novidade. Qual a atuação que é necessária nessa? Quais os exemplos você pode trazer aqui? Eu acho que é um tema novo aqui para muitos que nos assistem. Isso é um comentário que eu recebo sempre. Inclusive, na inauguração do meu consultório, eu estava falando muito a respeito disso com algumas pessoas e essa pergunta era recorrente. Todo mundo dizia, eu não acredito que a fisioterapia atua nisso. Então, um breve resumo, né? A fisioterapia uroginecológica e obstétrica, ela trabalha muito as disfunções sexuais, como o vaginismo, por exemplo, a incontinência urinária, que muitas pessoas não sabem, mas atua de uma forma bastante importante. Inclusive, nos meus estágios, a gente via assim, resultados incríveis, resultados muito bons. E, por exemplo, de uma forma geral, é mais na reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Atua mais nos músculos do assoalho pélvico. Pois é, pronto, essas informações. Eu imaginava que esse paciente resolveria com um urologista, por exemplo. Sim, muitos têm essa visão. Da disfunção, você falou da disfunção urinária, foi? É da incontinência urinária. Incontinência urinária. Isso, por exemplo, porque, por exemplo, incontinência urinária é um assunto bastante abrangente, Sim. Porque vai desde a descoberta. Por exemplo, tem adolescentes hoje que vão praticar uma atividade física, faz um esforço e perde uma quantidade de urina. Por menor que seja, aquilo já é importante, já é necessário fazer aquela intervenção. Olha, outra informação importante, que a gente só associa a questão da incontinência urinária, pensar logo nos véi. Sim, com certeza. A gente já tem essa visão. E também pessoas que não conseguem prender o xixi por muito tempo, falando assim mais de popular. E são várias situações em que a pessoa não sabe nem que aquilo ali já não está mais dentro da normalidade, né? E é necessário procurar uma ajuda profissional, procurar um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. A gente sempre acha que não, que preciso ir para um ortopedista, preciso ir, no caso, para um ginecologista, urologista, mas não, o fisioterapeuta, ele já tem essa porta de entrada de você chegar para um primeiro contato. Você traz agora uma informação para mim, se a gente encerrasse agora aqui o nosso episódio, já teria valido a pena, porque justamente o que é que quando fez fisioterapeuta, você nunca pode ir direto, você sempre tem que passar por um clínico geral, por você falou agora o ortopedista, né? Você tem que ir sempre para um primeiro para poder ser encaminhado para o fisioterapeuta. No caso hoje,
vocês têm essa prerrogativa de fazer esse atendimento primário. Sim, com certeza, somos profissionais de primeiro contato e também temos autonomia durante o tratamento do nosso paciente, porque o que a gente vê muito é, por exemplo, você chega com o diagnóstico e em seguida 20 sessões, 10 sessões de fisioterapia, isso é muito subjetivo. Eu estou entendendo. Por exemplo, o corpo humano, cada pessoa reage de uma forma. Sim, irá ter pacientes que vão conseguir ter um bom resultado com 10 sessões, talvez com 5, com 6, mas tem outros que têm uma necessidade a mais. Então, o fisioterapeuta, ele tem essa autonomia de observar, de avaliar em qual momento o paciente ele terá alta ou ele irá continuar o tratamento, de acordo. Por exemplo, se chegar hoje um paciente para mim, eu não tenho como dizer são 10 sessões, são 15 sessões, são 20. Não, porque durante o tratamento é que nós iremos observar como o paciente está reagindo e o que a gente vai conseguir ganhar dessa forma. Sim. Como também tem pacientes que eles se perduram pela vida toda. Que características de pacientes eles devem possuir assim para... Hoje sua clínica, vamos fazer até o merchan agora, certo? O nome da sua clínica? É o consultório Fisiocenter. Fisiocenter. Isso. Depois manda a arte aqui para a nossa direção, para se tornar também um colaborador do podcast, para a gente estar aqui sempre fazendo o merchan. Endereço? Não tem erro, é no centro de Caraúbas, tem a praça principal. Sim. Logo assim, quase em frente à praça, já vai ter ali uma boa localização, um prédio que a gente sempre com muita dedicação, um espaço acolhedor, como eu falei, que a gente, com horários que se adaptam também aos pacientes, e a gente sempre busca fazer um atendimento de qualidade. Eu digo isso porque eu trabalho lá e o meu primo, que é fisioterapeuta também, Eita, Dr. Gustavo, sim, trabalha lá também. Certo. E para agendamento, como é que quem mora em Caraúbas ou nas redondezas também, como é que vai chegar lá no seu consultório? Pronto, no próprio Instagram do consultório já tem os links de atendimento, onde você escolhe qual profissional você quer ser atendido, né? Tanto ou o Dr. Gustavo, meu primo, ou eu. E aí você vai e a nossa atendente agenda um horário, uma avaliação. E aí a gente marca e então, lá atende. no Instagram todo mundo vai encontrar, pode mandar mensagem por lá, vai encontrar também os contatos, WhatsApp. Isso, como também pode mandar no direct, no meu próprio Instagram já tem o meu link de agendamento. Só logo clicar, mandar uma mensagem que a gente vai atender o mais rápido possível. E aí, que tipo de paciente deve procurar doutora Bárbara Praxedes? Eu acredito que toda pessoa deve procurar a fisioterapia desde o caráter preventivo até a reabilitação. Você tinha falado caráter preventivo. Eu fiquei aqui, como assim caráter preventivo? Vamos lá. Pronto, vamos citar como é que eu vou prever uma fratura, um desgaste e tal? Pelo que eu estou entendendo, o caráter preventivo vai ser justamente para você evitar chegar a um desgaste de uma articulação, enfim. Por exemplo, quero aprender agora. Falando um pouquinho da uroginecologia, como a gente estava citando. Os músculos do assoalho pélvico, eles são poucos falados. Você nunca vai encontrar uma pessoa, eu fui para a fisioterapia para evitar a incontinência urinária. Exatamente. Para evitar o vaginismo, que são dores na relação sexual, que muita gente acha normal. Hoje, se você perguntar a um adolescente, qualquer faixa etária, vão achar, não, é normal. Não é normal. A gente sempre parte disso, de desmistificar o que é normal. Então, realmente buscar a fisioterapia para fazer uma avaliação, ver realmente se os sintomas, se é algo que você já apresenta, que até mesmo você nem percebe, já não existe ali, de que maneira a gente já pode intervir, para evitar que muitas vezes já esteja em um mais avançado.
Olha aí, que coisa. E o outro você falou da preventiva e... Da promoção de saúde também. Certo. Quando, por exemplo, eu vou para uma rede social, quando a gente, até mesmo aqui, isso que a gente está fazendo agora, falar Sim. sobre saúde, falar sobre a fisioterapia, é promover saúde. Eu falo muito que, por exemplo, nas redes sociais, eu almejo utilizar elas não só para captar pacientes, para eles verem ali as minhas publicações aí, porque hoje a internet abrange diversos estados, mas também para que uma pessoa veja aquilo ali e de repente, eu estou com esse sintoma, isso está aparecendo na minha vida, então eu já posso procurar um profissional. Então isso já é importante. Se às vezes uma pessoa conseguir fazer isso, então já foi válido. Se a informação chegar para uma pessoa, já promovi saúde, já tive o meu objetivo alcançado. É verdade, eu vou lhe dar um exemplo. Lá no ano de 2004, eu era digitador profissional, digitava realmente, tinha muita habilidade, modéstia à parte. E aí o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dormência nas mãos. Sim. E aí eu fui diagnosticado com a LER, né? Lesão do esforço repetitivo. Sendo que eu estava tratando a LER sem ser a LER. À época eu tinha contraído a hanseníase, que tem um sintoma muito parecido ali nesse quesito de dormência, né? De perder a força das articulações, enfim. E aí, por que é que eu estou citando esse exemplo? Essa promoção de saúde, lá naquele tempo, né? Se a gente tem esse conhecimento, que é um conhecimento básico, né? Que o povão mesmo, eu vi a forma como você faz ali no seu Instagram lá, é muito bacana. Você acaba tendo um conhecimento sem precisar ser um profissional da área ou ter um estudo específico. Você leu ali e você entendeu. Talvez se houvesse já esse avanço lá, né? Eu não teria perdido tanto tempo tratando uma coisa sem ser. E também a questão, outro ponto importante da linguagem, né? A forma como você se dirige para o paciente conseguir entender aquilo. Porque se, por exemplo, eu chegar para uma pessoa e disser, sua patela, se usar o termo patela, tem pessoas que não vão entender. Mas se eu disser, por exemplo, a bolacha do joelho, como muita gente diz, aquilo ali já vai ser eficaz, entendeu? Sim. A pessoa já vai compreender. Então, assim, também tem essa questão de quando você vai explicar para um paciente todo o quadro dele, porque às vezes ele não vai entender esses termos mais específicos. Então, você tem que observar o que ele está compreendendo, se o que você está falando está sendo eficaz, está tendo a compreensão. Certo. São muitos termos, dor nos quartos, esse tipo de coisa, mas que faz parte. Eu estou entendendo perfeitamente, mas no caso aí você citou essa questão da contenção vaginal, você falou, não? Incontinência urinária e o vaginismo, que o vaginismo é a dor. Nossa. Pronto. Qual outro exemplo você poderia dar? Assim, para a gente desassociar a questão de, não, fisioterapeuta eu só vou quando eu passar pelo ortopedista, porque assim, eu acredito que a maioria assim pensa, não, quando eu me recuperar de uma cirurgia, quando eu passar por um tratamento com o ortopedista, aí eu vou ver se ele vai me encaminhar para um fisioterapeuta. Eu estou muito curioso nessa questão de em quais mais exemplos eu posso procurar diretamente o fisioterapeuta. Porque, por exemplo, uma lesão, seja ela exposta ou não, eu sei que eu tenho que ir para o ortopedista. Sim. Né? Eu acredito que não dá para procurar diretamente o fisioterapeuta nessa questão. Justamente por associar o fisioterapeuta muito como questão de recuperação. Sim, então, um exemplo que eu posso citar, por exemplo, você está com uma dor em determinado ambiente, vamos dizer, uma dor lombar. Você está com aquela dor, está sentindo alguma dificuldade para andar, já está percebendo uma fraqueza uma fraqueza muscular. Então, você tem que procurar um fisioterapeuta, você tem que chegar ali, olha, meu quadro está apresentando isso e isso, já faz tanto tempo. A fisioterapia atua nessa área. E aí a gente vai fazer toda uma anamnese, toda uma avaliação, grau de força, amplitude de movimento, tudo para poder chegar no diagnóstico cinético funcional que o fisioterapeuta é capaz
O fisioterapeuta pode atuar na quiropraxia, que é uma prática agora que está virando uma febre? Sim, a quiropraxia, ela é bastante falada, muita gente procura, mas ela também necessita de vários cursos para poder ser realizada. Sim, no caso tem que se especificar ali na Também, quiropraxia. você tem... Mas no caso de um fisioterapeuta generalista, ele pode, da consulta dele, ele pode encaminhar, né, para um quiropraxista, não como para resolver o problema, mas para auxiliar, né? Porque a gente sabe que a quiropraxia, ela hoje não cura o problema, o quadro de dor, né? Mas auxilia, principalmente para quem está ali precisando de um alívio imediato. Sim, você veja na perspectiva assim, quando a gente recebe um paciente, muitas vezes ele meio que já vem com uma conduta em mente. Ele já diz assim, vamos fazer estralar as costas, como eles dizem. Mas assim, você tem que ver todo um contexto, a situação do paciente. Não é todo mundo que pode receber a quiropraxia. Então, assim, é todo um contexto. O fisioterapeuta ele vai dizer qual tratamento, qual conduta é mais eficaz naquela situação. Na questão da quiropraxia, realmente necessita de cursos, necessita uma capacitação maior do que o generalista. Olha aí, pessoal, que conversa boa, viu? Doutora Bárbara Prachedes, nova, inclusive também aí está iniciando na carreira também há pouco tempo, mas dá para perceber aqui na conversa, no diálogo, a menina é show de bola, viu? Tem conhecimento aqui de causa, é desenrolada. Então eu já vou indicar aí para os amigos em Caraúbas, nossos amigos aqui em Apodi, região, olha, sentiu aí um desses sintomas, Fisioclínica, Fisiocenter. Fisiocenter, no centro de Caraúbas, não tem errado, Fisiocenter no centro de Caraúbas. Vai lá fazer uma consulta com a doutora Bárbara Prachedes e doutor Gustavo Costa. Bárbara Prachedes, Gustavo Costa. Tá certo, gente? Me diga uma coisa. Qual é a parte mais difícil de ser uma fisioterapeuta? Então, eu acredito que a parte mais difícil é de quando você vê que as suas condutas não são, vamos dizer assim, aquele quadro não vai ter uma melhora. Eu acredito que é bem mais tranquilo tratar pacientes que você espera uma reabilitação, não vamos dizer completa, mas pelo menos com um grau satisfatório. Então, em pacientes que realmente não apresentam uma melhora, um prognóstico muito bom, é mais difícil. Na primeira avaliação, tem casos que você, assim, já dá para sentir que, vixe, aqui não... Você vê que o paciente chega empolgado, doutor, eu quero fazer isso aqui, que eu estou sentindo isso, eu quero melhorar tal. E você já percebe que ali é crônico e não vai poder fazer muita coisa. Eu acho assim que, claro, quando a gente faz a anamnese completa, a gente já percebe, já consegue distinguir várias coisas. Não dá para dizer com fidedignidade que assim, vai ser assim o futuro daquele paciente, mas já para a gente ter uma noção. Mas eu acredito que é tudo assim, a forma também como você transmite para ele, né? A forma que você diz, até porque se você chegar e vai dizer, o seu quadro não vai ter melhora, isso vai desanimar total, ele não vai mais nem querer fazer a fisioterapia. Sim. Então a gente faz parte também da vivência do processo, de ser aos poucos, de saber que os ganhos não serão repentinos de uma hora para outra, que vamos chegando, vamos caminhando e pensando positivamente. Sim, nunca... Que sempre irá... Que de alguma forma, né, vai dar um quadro de melhoria para aquele. Ele nunca vai sair da mesma forma que chegou, né? Com certeza. De alguma forma ele vai ter um quadro de melhora. Exatamente. Por mais grave, por mais crítico que seja o estágio do paciente, a fisioterapia ela vai intervir e de alguma maneira ela pode não ter um ganho gigantesco naquela situação, mas ela vai trazer sim extremos benefícios. Por exemplo, há pacientes acamados que já têm o diagnóstico que infelizmente não voltarão. Isso. Mas a fisioterapia está ali, ela atua de uma forma assim, imprescindível, precisa ser realizada. Acaba levando um certo alívio.
Com certeza, melhora de qualidade de vida, melhora de oxigenação sanguínea, são diversos pontos que realmente precisa ser feito. Por exemplo, pacientes com neuropatias, por exemplo. Polineuropatia, que é uma doença pouco falada. Eu trato polineuropatia dos nervos inferiores da perna direita. Eu tenho o pé caído, faço uso de órtese e tudo. Mas, de fato, você agora foi num ponto aí determinante. A fisioterapia, você mesmo sabendo que aquele seu quadro de pé caído é irreversível, mas você tem, com o tratamento, você tem melhora no quadro de como a gente chama no popular, de queimação nas pernas. Isso, se você não consegue, assim, um ganho, vamos dizer, um ganho funcional, um resultado um prognóstico muito grande, mas você melhora a qualidade de vida do paciente, você ajuda ele a viver sem dor, você tenta adequar as atividades de vida diária dele, de que maneira você pode proporcionar uma melhoria. Sim. Como você é diferente dos seus concorrentes? Agora você vai vender seu peixe. Então, hoje eu me considero diferente, não só no sentido de acolhimento, mas por passar para o meu paciente uma certa sinceridade no quadro, e por não vender algo que não traga um resultado só para me engrandecer. Não fazer uma técnica, não fazer algo do tipo porque é instagramável, como a gente chama, porque possa me render uma fama. Não, eu quero ter uma comprovação, que o paciente passe por mim e diga, minha vida mudou. Por mais que seja um quadro que não tenha um grande avanço, mas que ele diga, ela me auxiliou a viver sem dor, ela trouxe uma qualidade de vida melhor para mim, ela me acolheu naquele momento. Então, assim, eu jamais me veria fazendo outra coisa que não fosse a fisioterapia e o que ela pode trazer. Não é o que é instagramável, é o que traz resultado. Olha aí que coisa boa, né? Que aí você acaba... Tem até uma frase que diz... trabalhe com o que você gosta e você acabará não precisando trabalhar. Acho que é uma coisa assim. É mais por aí mesmo, né? Quando você gosta do que faz, tudo isso faz a diferença. Com certeza. É muito ruim você chegar para um profissional que você percebe nitidamente que ele está ali pelo dinheiro, pela necessidade. Claro, não vamos sermos hipócritas que a gente precisa sobreviver. Mas é muito importante quando você vê um sentido, você vê que aquela pessoa está feliz de estar te ajudando, de estar te atendendo, de estar te proporcionando uma qualidade de vida melhor. Sim. É todo um diferencial. A Physio, daqui para o término do episódio, eu vou aprender Physio Center. Isso. Acertei. A Physio Center hoje. Você está preparada para atender todos os pacientes de Caraúbas e região no que diz respeito à gama de prestação de serviço da sua área. O que é que você pode dizer hoje? Olha, vá na Physio Center que você vai encontrar isso. Então, eu digo sempre que hoje eu me sinto totalmente preparada para atender meus pacientes, mas sempre em busca do melhor. Sim. Nunca eu acredito que seria até egoísmo meu achar que eu seria 100%. Sim. Eu sempre digo que eu me sinto suficiente, mas eu busco cada vez mais o melhor. É isso que eu quero para os meus pacientes. Cada vez mais buscar cursos, buscar especializações, buscar maneiras de que eu agregue um tratamento cada vez melhor. Mas hoje, diante do que eu vivo, diante do que eu vejo, diante dos resultados que eu consigo acompanhar, eu percebo que eu me sinto muito preparada para aquilo que eu quero, para aquilo que eu realmente tenho como objetivo. Eu sempre fui muito autoconfiante e eu acho que isso é muito importante durante o processo. É isso que eu já ia destacar aqui. A gente sente isso. Isso. Porque hoje certificado não garante tudo. Com certeza. Não é? Muita gente com certificado na mão que não sabe acolher, como você, né, falou, destacou muito bem aí. Né? Você tem aqui se posicionado com uma segurança impressionante. E aí a minha curiosidade já parte para a questão de estrutura mesmo, né? Hoje na Physio Center
você vai encontrar tratamento para isso, para isso, para isso. Você está pronto ali com aparelhos, o que você pode destacar para você convencer esse paciente com essa patologia a buscar a doutora Bárbara Prachedes. Com certeza, né? A Physiocenter, a gente inaugurou ela recentemente, fazem pouco mais de 15 dias, mas nós esperamos o momento certo, o momento que a gente já teria com uma qualidade de equipamentos, de estrutura para desenvolver de qualidade, um atendimento de qualidade. E cada vez mais a gente, todo mês, toda semana, a gente está sempre conversando, vendo o que a gente pode acrescentar mais ainda, mas hoje a gente já tem uma estrutura para desenvolver tratamentos incríveis, com bons resultados de acordo com o paciente. Olha aí, pessoal. Procura a Physiocenter no centro de Caraúbas, doutor Gustavo Costa, doutora Bárbara Prachedes. Já estou decorando tudo aqui, aprendendo bem direitinho, viu? Ô, Bárbara, você citou aí um período difícil que praticamente todos os nossos convidados, quando vêm aqui, cita, que é o período da Covid. Você, como fisioterapeuta, o que você tem sentido assim de diferença no pós-Covid? Há uma procura específica de um paciente mais com sequela disso, daquilo? Pronto. A área de fisioterapia respiratória, a gente também já tem no consultório. E a questão do COVID, existem várias patologias que vieram pós-Covid, outras que já se intensificaram mais ainda, né? E existe uma procura muito grande diante de tudo que o Covid ocasionou, né? Eu vivi o Covid dos dois lados. Meu pai faleceu de Covid também. Então, foi uma época também que um assunto bem intenso que eu vivi. Era na fisioterapia. É tanto que nos estágios eu prestava bem atenção nisso. Aquela realidade ali foi a que ele também passou e que isso desenvolveu muito em mim a questão de acolhimento em paciente, sabe? De você não ver aquela pessoa como um número de um quarto que está passando por aquele diagnóstico. Ali é uma pessoa. Mesmo com a separação, mas vocês tinham proximidade? Sim, a gente tinha uma proximidade muito grande, conversava muito, acompanhei todo o processo, toda a vivência. Porque sua mãe é muito nova. Meu pai faleceu com 39 anos. Pronto, essa é aí onde eu queria chegar. Tirando aqui por base de sua mãe, eu digo, meu pai do céu, seu pai faleceu muito novo. Isso foi um quadro bem rápido. Só tinha você de Não, filho? Tem mais outras 3 filhas. Eu sou a mais velha. Mas foi também um baque muito grande. Pela forma, porque ele foi o primeiro óbito em Caraúbas. Meu pai do céu. Então, assim, foi um choque muito grande e tudo aquilo por trás. Chegou a se internar, a ficar em UTI? Porque foi assim. Ou foi rápido? Não, eu pergunto isso porque assim, eu já tô na curiosidade lá na frente, eu tô imaginando se ele ficou internado, como você ficou, porque você já estava estudando na área, né? Sim. Então, ele foi, porque ele era obeso, meu pai era obeso, já tinha hipertensão. Então, assim, ele começou com sintomas mesmo de como se uma falta de ar, falando mais de um popular, muito intensa. E aí ele teve um dia que ele teve um desmaio. E desse desmaio, ele foi para o hospital. E aí ele não tinha um sintoma muito específico de Covid. Em primeiro momento, tratou-se como se fosse um infarto. Sim. Mas aí, mais outros dias, 2 dias depois, já viu que não. Naquele tempo, a questão de teste, de Covid, todas essas coisas foi bem ainda... no início, né, da bem pandemia? Bem no início mesmo. Então, aí ficou muito essa questão, não tinha esse positivo. Eu sei. Muito embora a gente já esperasse que fosse. Então, assim, até quando ele se internou, no primeiro momento em Caraúbas, a gente conversava muito por celular, por mensagem ainda. E assim, eu estudava aquilo. Era uma época que só se falava em Covid, né? Os meus professores, tudo aquilo. Então, assim, eu já sentia que era. O meu olhar sobre aquilo não era que seria um infarto, era que era um Covid. O pior, assim, para quem está nos assistindo, vamos relembrar, foi um período muito complexo.
todo mundo queria saber estar fazendo alguma coisa e sem saber fazer nada ao mesmo tempo. Vamos lembrar aqui que era a gente Com lavando certeza. pneu, lembra? Pneu de carro. Coisas assim que quando a gente lembra hoje, a gente diz, não, não é possível que fizemos isso. Mas assim, naquela época era o que se tinha. A gente tinha poucos recursos, e mais no início da pandemia, poucos recursos realmente, porque foi tudo, era algo novo, né? Com E foi certeza. tudo muito repentino. Com certeza, tudo aquilo que a gente viveu hoje, eu digo até, eu converso até com manhã, que parece que foi uma coisa que deu um pane na nossa mente, e, pelo menos em mim, a sensação que eu tenho às vezes, meu Deus, houve aquilo, houve aquela época que a gente dava banho, até banho, né? Até nos alimentos que entravam na nossa casa, a Exato. gente tinha que fazer tudo aquilo. Então, assim, voltando para a questão dele, aí ele foi tendo pioras, a gente conversava, eu percebia, meus professores falavam muito sobre isso, inclusive meus próprios professores me ajudavam muito, porque na época eu ainda estava no início da minha graduação, ainda não tinha tanto conhecimento na área. Eu mandava para alguns professores o boletim que chegava dele diariamente e foi piorando, piorando, até que chega um momento que a gente já prevê o que vai acontecer. Não é que prevejo o que vai acontecer, mas todo o quadro é favorável para aquilo, né? Sim. Ele passou quanto tempo internado ainda? Antes de ir a óbito? Foram 9 dias. Muito Ele rápido. faleceu num domingo, mas no sábado mesmo, quando o médico mandou o boletim, a gente já tinha noção do que fosse acontecer. E aconteceu, foi muito difícil, uma época também muito difícil por todo o contexto de você não poder estar com sua família por completo, né? Porque eu estava mais com minha mãe e minha avó, eu não podia estar vendo amigos, eu não podia estar saindo para tentar espairecer um pouco, vamos dizer assim. É Eu vivi aquilo. aquele Eu, velho sentimento de impotência, né? isso, você só tinha aquela opção de estar toda hora, você ligava a televisão, era aquilo, você olhava o celular, era aquilo, e toda hora aquela lembrança, aquele sentimento vinha, vinha em mente. Ele era um homem muito novo, né? 39 anos. 39 anos. Quantas histórias, quantas coisas Eu ainda. tô aqui me vendo como seu pai, porque se ele fosse vivo, ele teria minha mesma idade. Então Pois é. meu Deus do céu, tô E aqui. a vivência na UTI, por muitas vezes também eu relembrei bastante tudo o que tinha acontecido, porque eu tinha a vivência de UTI, eu nunca tinha entrado em uma UTI, né? Eu lembrava, eu nunca visitei ele, nunca podia, era um tio meu que ia. Então, assim, eu nunca tinha visto uma UTI. Então, quando eu entrei ali, que eu vi aquele ambiente, no primeiro dia foi a primeira associação que a minha mente fez. Ele esteve em um lugar parecido, viveu situações parecidas, e como também eu posso, que bom que hoje eu posso contribuir de alguma maneira na vida de alguém que está passando por toda aquela aflição Sim, que eu também passava. Claro que em contextos diferentes, não por Covid, mas por outras patologias. sim. Então, assim, eu não posso ser refém do que eu passei, né? Não foi uma situação extremamente difícil, mas aquilo ali não podia me paralisar. Exato, Eu tinha uma vida a seguir, eu tinha que conquistar tudo que eu precisava. Então, exato. foi bastante desafiador, mas no final, Olha, você, apesar de nova, a gente já está percebendo que a doutora Bárbara Prachedes teve já uns desafios significativos na vida, né? Para quem é filho de pais separados como eu e Bárbara, a gente sabe muito bem o peso do que é não ter esse privilégio, essa bênção de nascer no lar ali composto, unido, né, com a presença do pai, da mãe, cada um exercendo as suas funções perante os filhos. E aí, Bárbara, em cima disso eu lhe questiono, qual qual o momento mais desafiador, mais difícil assim da sua vida? Eu já vi aí uns, mas vai que tenha um assim que e o que isso é, e quais lições você tira e pode aqui transmitir para os nossos telespectadores desse momento específico que você vai dizer assim, não, isso aqui me doeu, mas isso aqui eu pensei, eu cheguei que eu não ia conseguir. então, eu acho que com certeza o momento mais desafiador foi a morte do meu pai.
por tudo como foi e como tudo seria daqui para frente. Quando a gente perde uma pessoa, a gente não perde só aquilo ali que foi vivido, a gente perde também tudo que a gente poderia viver. E se vivesse assim, e se acontecesse dessa forma. Então ali eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas naquele momento foi o momento exato que eu disse, Deus vai me sustentar. E foi ali que tudo aconteceu. E eu busquei Deus, busco todos os dias, porque uma luta diária. E aí foram grandes as lições que eu tive ali naquele momento, porque um dia eu estava com tudo bem, foi até um processo que eu passei muito grande na minha vida que reflete até hoje, porque a gente pensa que aconteceu aquilo, superou e nossa mente esqueceu, não fica o trauma. Mas, por exemplo, eu fiquei muito com a questão da sensação que eu tinha de que estaríamos aqui agora e daqui a 2 minutos poderia acontecer algo que mudasse minha vida inteira. Sim. Foi justamente o que aconteceu. E um dia eu estava com ele mandando mensagem para mim, perguntando de algumas coisas, e no outro ele já estava internado, já 2 dias depois, já poderia ser Covid e já tem óbito. Então, eu acho que a maior lição que eu aprendi de tudo isso foi que antes eu me considerava uma pessoa controladora. A vida estava sob o meu controle. Amanhã eu vou fazer isso, próxima semana eu vou fazer isso. E eu precisei perder totalmente o controle da vida para viver o hoje, pensar o dia após dia, que foi o que eu falei para você quando eu fui para a minha faculdade, sobre viver o dia após dia. E o Covid, ele chegou no momento da minha vida também, eu tenho uma história muito forte com o Covid, porque quando eu engravidei, eu nunca tinha contraído Covid, nunca tinha dado resultado positivo. E quando eu estava quase com 35 semanas para ganhar, Pedro já ia nascer, toda a expectativa, eu adquiri Covid. Como eu não sei, porque ninguém estava pensando que ia escapar. Ninguém na minha casa tinha testado positivo. Eu fui para o médico totalmente despretensiosamente e ele me disse, você está tossindo? Eu, não, é uma gripe, é rinite. E ele teve o olhar de dizer, não, não é. E aí, quando eu fui, fiz o exame, meu filho estava em sofrimento fetal por consequências do Covid. Não acredito. E a gente precisou tirar ele, ele nasceu prematuro. Então, eu tenho essa história com o Covid. Então, esse momento também ali foi um momento muito importante para mim. Porque eu precisei, na minha mente, as histórias iriam se repetir. Quer dizer que estava impactando na minha gestação. Na gestação, mas você não sentia. Não sentia absolutamente nada. Por você, era uma gripe, você ia... Porque, na verdade, o sintoma que eu tinha era só uma tosse. Eu só estava tossindo e eu acreditava que isso era normal. Eu não tinha contato com ninguém, porque no final da minha gestação eu já estava cansada, já estava querendo realmente ficar mais só em casa. E aí, quando eu recebi aquele positivo, foi muito rápido. Eu saí do consultório, ele vai fazer o teste. Quando eu fiz, não deu tempo nem fazer, ele já trouxe. Mas emocionalmente, porque assim, tem gente que quando sabe que tá, principalmente lá naquele tempo. Quando eu recebi o resultado positivo, na minha mente iria acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com meu pai. E aí foi quando... e seu pai já tinha falecido. Ele não conheceu... Então, seu pai não conheceu o netinho, seu filho, e também não lhe viu se formando, né? Não, nada disso. E aí quando eu soube disso, que eu voltei para o médico, eu digo muito que são flashes que eu tenho na minha mente. Desde a hora que eu descobri o positivo, que eu estava com Covid, para eu chegar no médico, foi tudo muito, muito rápido. Então, ele disse, agora a gente vai realmente investigar para ver se está tudo bem com o bebê. Foi quando a gente descobriu que ele estava em sofrimento, que precisava tirar. Então, praticamente assim, vamos esperar alguns dias, era um quadro que ainda dava para esperar. Então, praticamente eu fiz o parto numa condição muito difícil. Estava ainda, né, tido um Covid muito recente, porque eu tive alta do Covid num dia e ele disse, pronto, aqui é o limite, a gente vai ter que fazer. Por mais que os meus exames não fossem tão favoráveis assim,
Também para dá. realizar o parto, mas chegou a um momento que era prejudicial para ele, ele não aguentava mais. Eu digo isso assim, uma forma como me foi repassado, né? Eu não Sim, tenho sim, propriedade para falar do assunto e do quadro, porque eu sim. não sou médica, mas aconteceu isso. E aí eu tive ele, foi toda aquela alegria, aquela emoção do momento que a gente esquece até do que passou. E ficou sem nenhuma sequela. Hoje tá tudo beleza, tudo tranquilo? Então, eu tive. Meu parto foi um parto muito difícil. Eu tive Isso. eclâmpsia durante o Ah, parto. minha amiga. Não posso dizer que foi do Covid ou Sim. porque isso aí não é da minha área, mas foi um parto difícil. Foi um puerpério difícil também. Mas que a gente aprende muito a ressignificar Sim. as experiências, ressignificar o que a gente passou, porque Mas no caso, a criança, na sequela, na criança, não, ele, saudável, vive graças a Deus, normal, nasceu tranquilamente, graças a perfeito. Deus. Graças a Então, Deus. assim, quando eu vi ele perfeitinho e tudo bem com ele, Aí, a minha gente amiga, esquece de. deixou o É, Covid né? de lado, deixou as provações de lado. Com certeza. Pessoal, tá gostando dessa conversa? Eu tô adorando, viu, gente? Queremos aqui agradecer aos nossos colaboradores, a DBP, olha aí, já peguei, viu, Vitão? DBP Brindes e Presentes, correto? É brindes, destaques personalizados. Um abração aí para nossa querida Eliana, Marcelão, certo? Você que quer aí fazer o seu evento, olha, de copo, caneca, xícara, inclusive as nossas aqui, olha, nossas canecas aqui foi feito na DBP, tá certo? Procura aí no Instagram, siga DBP, siga DBP, tá certo? Também estamos trabalhando hoje na colaboração da Clínica Oeste Mais Saúde, lá em Pau dos Ferros. Procura aí Clínica Oeste Mais Saúde no Instagram, vocês vão ver lá todos os serviços que a Oeste Mais Saúde, olha, do que há de mais moderno hoje no mercado, você vai encontrar lá na Clínica Oeste Mais Saúde, de exames de imagens, consultas com algumas especialidades. Clínica Oeste Mais Saúde, eu indico, tá certo? É uma clínica que eu tenho bastante confiança. Nossos pacientes a gente indica sempre para lá, tá certo? E também deliveries doces e salgados. Procura aí no Instagram. E o qual é o outro, Vitão, vai me lembrando. Telecab, nossa querida Telecab, nossa grande colaboradora. E a Clínica Inove também, certo? Vai aí no perfil da Clínica Inove e veja lá todos os serviços que são ofertados. Bárbara, depois de tantos imprevistos, tantas situações inconvenientes, qual é o seu maior medo? Eu acho que eu posso afirmar com certeza, na verdade, que o meu maior medo é de chegar a um momento que eu não encontre mais. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Você não encontre mais assim a Então, determinação para superar, né? eu Não é acredito tanto o que. problema, é Isso. como você vai se encontrar perante o problema, não é isso? Eu acredito que o meu maior medo hoje é de que chegue um momento em que as coisas percam o sentido. Que eu não me encontre mais e que eu esqueça de tudo que eu sou e que eu posso ser. Mas eu acredito que isso seja algo, eu não vivo nessa perspectiva, sabe? Porque por mais desafiadoras que todas essas situações que eu já vivi tenham sido, elas fizeram com que eu tivesse uma visão minha totalmente diferente. Por ser filha única, eu tinha muito essa visão de que eu era uma pessoa frágil, a minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo, eu tinha essa visão de que eu era uma pessoa frágil, que talvez determinadas coisas eu não conseguisse superar, que eu não conseguisse enfrentar. E hoje eu percebo que eu sou muito forte, que eu Sim. sou determinada, que eu posso chegar onde eu quero, que eu posso conquistar, que os fatos que acontecem na minha vida não definem quem eu sou. O que vai definir é como eu reajo diante de cada um deles. E eu acho que todos os dias, eu tenho certeza, na verdade, quando eu acordo, eu escolho enfrentar qualquer desafio que for. Independentemente de o que vier a acontecer, eu me sinto preparada. E o medo, com certeza, é esse. Acho Como é o nome de sua mãe mesmo? É Jacira. Jacira. Jacira,
que legado você está deixando aí para sua filha? Porque eu acho que nenhuma posição, nenhum certificado na vida tira a grandiosidade, principalmente de uma jovem como ela hoje, enxergar e entender a vida assim. Porque, de fato, eu acho que o maior desafio do presente século é a gente não perder a esperança. E resumindo tudo aí que você falou, é justamente isso. A gente não, porque hoje tudo está sendo relativizado, tudo é como se as pessoas perderam o foco numa verdade superior, nenhum sentido de ver. Tudo hoje, não, na sua visão é isso, na sua visão é aquilo, e as pessoas estão perdendo o sentido, o foco da vida, né? Com certeza. Da sua cosmovisão. Então, parabéns, doutora Bárbara. Eu, particularmente, se eu fosse no podcast e me perguntasse o que é que eu admiro mais, qual a característica que eu admiro mais nas pessoas, é justamente a esperança. Porque eu acredito que uma pessoa, você pode ter... Eu estava assistindo agora uma entrevista daquele Milton Neves. Aí ele perdeu a esposa, faleceu de câncer. Rapaz, e aí nessa reportagem mostrou todos os bens desse cara, inclusive onde ele estava sendo entrevistado, uma mansão incrível. E aí foram para as fazendas dele, tem 2 apartamentos em Nova York, e o cara não consegue superar a perca lá da esposa. Sim. Numa depressão, eu digo assim porque às vezes a gente pensa muito, não, o ter parece nos dias de hoje ter mais importância do que o ser. E tudo aí o que você falou é justamente a gente ser a esperança. E uma coisa bem importante que eu acho interessante destacar, que a maternidade trouxe muito para mim, foi se olhar. Se você for parar para ver, desde a gestação até quem acredita na espiritualidade, né, em Deus, é uma sensação linda. Tem momentos que eu olho para o meu filho, ele aprendendo coisas novas que nem a gente ensinou, e eu percebo Deus ali, eu percebo a beleza, e eu vejo, depois que eu tive Pedro, muitos valores meus se potencializaram e eu também me redirecionei muitas coisas que antes eu achava importantes, que eu achava válida, e que nem é tão importante assim. Que o importante da vida estava ali, naquelas descobertas, no simples, numa alegria de botar o pé no chão, de brincar, de coisas simples da vida, porque é o que realmente importa. Exato. Às vezes a gente espera tanto por uma conquista, quando eu me formar, quando eu for passar num concurso, mas e se esse concurso não chegar? E se eu parar aqui no meio do caminho, como é que vai ser? A beleza está no hoje. Exato. A gente não tem mais o ontem. Eu não posso mudar o que aconteceu na minha vida ontem, mas eu posso mudar o hoje, porque o amanhã eu também não sei se eu terei. Então, assim, a minha vivência com Pedro, com meu filho, é uma riqueza diária. Eu acho que a maternidade, ela traz muito essa esperança de vida para a gente também, de você olhar e perceber, nossa, a vida se renova, Deus está ali nos pequenos gestos, nas pequenas escolhas, no olhar. Trouxe para mim muito essa percepção, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, que eu não parava para olhar a beleza das coisas. Inclusive, ontem eu estava lendo um livro, quando eu estava dormir, que eu não lembro a citação exata, mas ele falava assim, que o que torna a música bonita é o espaço entre os sons, as pausas, sobre você observar aquelas pausas, as melodias. E isso me tocou bem forte, de que realmente é você parar, observar as pequenas coisas, observar o que às vezes na correria, na ânsia, eu quero isso, eu quero aquilo outro, você não para olhar tanta coisa boa que existe ali na vida, e o que o simples é tão... enriquece a nossa vida, é o simples. Isso aí que a doutora Bárbara Prachedes está falando, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer até uma indicação de leitura, certo? É um filósofo britânico falecido recentemente, Roger Scruton. É um cara excepcional, livraço, chamado Beleza.
fazer aqui uma indicação, aproveitando aqui a deixa de doutora Bárbara, certo? Procura aí esse livro Beleza, de Roger Scruton. É um livraço que vai trazer essa temática justamente do belo, do que realmente é belo, que a presente civilização está deixando de lado. E você citou um exemplo que tem aqui no livro, que é essa questão da música, né? Porque hoje muito se discute, né? A música é música, basta contagiar, basta tal, mas o belo da música é o que você falou, né? É o que faz dela, as composições dela, entre a nota, entre o espaço, o tempo, a harmonia, enfim. Gente, eu passaria aqui o dia todo conversando com essa figura maravilhosa, doutora Bárbara Prachedes. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu quero aqui agradecer a sua participação, que certamente a galera aí vai gostar. Uma menina que, apesar de nós, chamando menina, viu? Estou tendo aqui essa liberdade, que você é muito nova, mas muito madura, gente. Então, eu encerro aqui fazendo essa indicação para todos os nossos telespectadores. Doutora Bárbara Xavier, não, doutora Bárbara Prachedes, Clínica Fisiocenter. Isso mesmo. Olha aí, no centro de Caraúbas. Certamente você que procurar os serviços de doutora Bárbara vai encontrar uma excelente profissional na sua frente. Suas considerações finais. Eu quero muito agradecer, Charlton, por esse espaço, por essa conversa, pela oportunidade também de outra cidade conhecer não só sobre a Bárbara profissional, mas também quem eu sou. Dizer que eu já era espectadora do seu canal, do seu podcast, e me tornei mais fã ainda de como pessoa, como profissional que você é. Agradecer demais pela oportunidade. Eu passaria mais horas e horas conversando aqui, porque eu realmente amei. E eu espero que seja cada vez mais um sucesso para todos vocês. Olha aí que coisa boa. Então você que nos assiste aí em Caraúbas, não se esqueça de se inscrever. Deixa a sua curtida para que essa conversa aqui, que se resume numa história inspiradora, possa chegar a tantos outros que estão por aí em busca de inspiração. A vida, a história de doutora Bárbara Prachedes é uma inspiração. Uma pessoa que passou por muitas provações e que hoje está aqui com esse sorrisão bonito, essa profissional competente, nos mostrando, nos dando os exemplos de como superarmos os desafios da vida e vencer, gente, e vencer. Então, um forte abraço para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever, certo, no nosso canal, ativar o sininho aí, deixa o seu like para ficar informado dos nossos próximos convidados. Eu já vou anunciar aqui o próximo. Vamos estar conversando no próximo episódio com ele, que é pastor, empresário, político. O homem é um bombril. Nosso querido José Maria da Silva, Zé Maria. Um forte abraço e até lá.